Eu sou um consumidor de conteúdo evangélico, né? Natural. Talvez seja o grupo que eu mais me identifique e me sinta, de certo modo, pertencer, né? E é o que eu tenho mais liberdade também para especular, fazer especulações, e uma das coisas mais presentes e mais intensas tem sido a questão de escatologia, né? Sobretudo uma discussão sobre anticristo, né? Isso é uma fábrica de clickbait, né? Então sempre vai ser usado mesmo. E, e uma das questões que a gente, particularmente o cristão, tem que lidar é com essa questão de expectação de morte, né? Acho que todo mundo lida com expectação de morte. A Bíblia fala sobre expectação de morte, né? E como a gente é capaz de fazer loucuras quando a gente está com essa expectação. É natural que todas as questões pré-existenciais do cristão se desaguem nas águas da escatologia e do anticristo, né? E aí fica uma especulação com data, especulação com quem será, da onde vai vir. E eu também tenho a minha proposição aqui nesse canal. A proposição é simples, né? Eu já acho que falei em alguns vídeos. Nada vai acontecer enquanto ele não se manifestar. E ele não vai se manifestar enquanto ele não resolver alguma coisa do contrato dele, né? Eu, como pré-existencialista, eu entendo que todo mundo faz um contrato antes. Aliás, acabei de fazer um vídeo sobre contrato, né? Todo mundo faz um contrato com Deus, né? Ele dá essa liberdade. Uma vez estabelecido esse contrato, entra na fila, entra-se numa fila e vai se cumprir aquele contrato, né? Então, mas será tão mais fácil quanto menos exigente se for nesse contrato, né? Que não falta gente pobre no mundo e miserável no mundo. Então, pode ter alguma coisa engastada nisso, pegando, né? Alguma coisa que não está dando muito. Talvez uma conjunção de fatores que eu não sei qual seria a autonomia do anticristo para negociar esse contrato de existência com Deus. Tenho certeza que quanto mais liberdade ele tiver, menos vontade ele vai ter de vir, né? Porque as condições, eu já falei isso aqui, as condições tecnológicas e tudo mais, para favorecer um reinado eterno, não existe ainda, né? Ainda tem uma mortalidade e tal, a nossa expectação de morte, né? E provavelmente ele não tenha nenhum interesse, a não ser que tenha alguma coisa mais astrológica, né? Entre aspas, e que ele tenha que cumprir um relógio aí divino e vai ter que vir de qualquer jeito amarra, né? Mas, como eu acabei de falar nesse vídeo que eu acabei de postar, talvez exista o livre-arbítrio contratual, né? Da pré-existência para com a existência. Então, isso poderia ser uma questão que... É por isso que talvez não tenha prazo, né? Deus não deu prazo, não firmou datas, né? A não ser na sua onisciência divina. Então, assim, não daria para fazer nenhum cálculo, né? Eu vejo aquela questão lá dos 6.000 anos, né? Que nós estamos no ano 5.785 do calendário judaico. Pô, se fosse 6, estava beleza, né? Mas não é 6, falta 200 anos. E eu não vou viver 200 anos, né? Então, como é que fica essa coisa? O arrebatamento, ser poupado da tribulação, né? Enfim. Então, o ser humano
fica aí nessa ansiedade por fechar essa conta, e todo mundo acha que, por existirem muitos anticristos, né, isso a Bíblia fala, já há entre vós muitos que são anticristos, são aqueles que negam a Jesus, então existem bilhões de anticristos, né, bilhões, e a gente não deveria se desincluir, né, e me incluir fora, né, não é muito possível se incluir fora. Então, mais ou menos todo mundo tem um grau de anticristo, um grau de tendência a segui-lo e tal. Então, a gente fica na expectação, fica marcando datas, né? Essa ansiedade espiritual, essa expectação de morte, e qualquer fato que aconteça, e usando aquela expressão, né? Antes um fim horroroso do que um horror sem fim. Acho que todo mundo tem essa mentalidade. Antes um fim horroroso do que um horror sem fim. Então a gente fica nesse rame-rame, né? Nessa situação, e fica lá ansioso. Aí muda o Papa, muda o presidente de um país, muda o Papa, muda não sei o quê, aparece um ditador, aparece alguém se auto-intitulando, e vão começar a aparecer agora, né? E aí, para fechar, a especulação desse canal desse canal sou eu, né? A especulação desse canal é, primeiro, ele não vai se anunciar, ele não vai se anunciar, ele não precisa disso. O que eu acredito é que vai haver um burburinho na elite, tá? Vai haver um burburinho, você vai sentir um burburinho na elite. Um certo êxtase, um certo alvoroço, né? Como que é aquela expressão? Não vou esquecer, eu sempre esqueço, cara. Uma notícia alvissareira, né? Vai ter um certo frenesi, né? E você vai perceber que algumas pessoas de alta liderança vão começar a ficar excitadas, com vontade de falar dele, né? Ele deve fazer primeiro o trabalho dele totalmente na sombra. A hora que ele começar a se revelar, ele não vai se revelar como anticristo. Isso é o que eu imagino. Mas quem tiver um mínimo de... Acho que na verdade, toda a natureza vai perceber, vai saber que é ele. E depois vai esquecer. Vai ser como um abrir e fechar de olhos mesmo. Vai abrir os olhos, pô, é ele, tal, vai fechar os olhos, vai ficar fechado. Isso conversa muito com esse texto, né, de abrir e fechar os olhos, de estar com as lamparinas com azeite e tudo mais. E aí talvez algumas pessoas percebam, né? E aí eu fico pensando, qual seria a minha reação? Eu teria duas possíveis reações. Uma é começar a denunciar ele, para que eu já fosse um dos primeiros a ser decapitado, né? E a outra seria sumir com esse canal. Então, se você está vendo esse canal, é porque não chegou não. Ou pelo menos eu não percebi ainda. Porque se eu perceber, talvez uma das coisas que eu faço é apagar o canal, sumir com tudo, desaparecer com tudo, e pronto, é isso. Por quê? Porque não vai dar para falar muito. Porque qualquer coisa que se fale, ou você vai se alinhar, ou você vai bater de frente, né? E aí precisa ter a coragem necessária, e vai ser pesado, com certeza vai ser pesado, né? Principalmente se as pessoas começarem, as pessoas que falarem, começarem a falar muito antes dele mesmo se declarar, ou antes mesmo dessa elite fazer a declaração dele, né? Que ele está presente. E aí as coisas vão escalar com muita rapidez, será tudo muito, muito rápido. Essa é a minha tradução. Então não dá para fazer nenhum tipo de conta, nenhum tipo de previsão, nada. Vai ser bater os olhos, perceber e já tomar uma posição. Quanto mais tardia a posição, maior vai ser o sofrimento da pessoa, e em termos de escatológico. Não quer dizer que... Aí vai ter dois tipos. Vai ter o sofrimento físico, mas o sofrimento espiritual. O sofrimento físico, a gente não deveria temer o sofrimento físico. Que a gente deve temer esse sofrimento espiritual, de achar que de alguma maneira vai conciliar as coisas, porque nós somos
os artífices, né? Os artistas da ponderação, né? De tentar fazer a amálgama entre o bem e o mal, né? A gente sempre está dando um jeitinho para levar a vida e tem os anticristos aí, eu vou ficar de boas com eles, porque afinal de contas não vai acontecer nada agora, não seja demasiadamente justo. Então a gente vai ficando equilibrando esses pratinhos entre bem e mal e, né, uma hora mexe nos pauzinhos lá do pratinho lá do bem, outra hora do mal, para poder ficar uma vida relativamente confortável, que é o que 99,99% das pessoas almejam.